Flamengo que deu uma acelerada legal, uma aproximação muito boa no que se refere ao Pedro e deve ser a nova contratação do Flamengo. Tem gente que está dizendo que ele vai jogar no Flamengo, chega na sexta-feira, como certo. Um negócio fechado. O Flamengo vai tê-lo por um empréstimo até o final do ano e depois do final do ano tem um acordo para que o Flamengo possa comprá-lo ou não, dependendo aí dos acertos que serão finalizados entre o Flamengo e a Fiorentina. Vai sair de um banco e vai para o outro. Como assim? Ele vai sair de um banco na Itália e vem para o banco no Brasil. Porque se o Gabigol realmente continuar no Flamengo, Pascoal, o Pedro não é esse jogador versátil que pode jogar pelas beiradas do campo. Ele vai ser banco do Gabigol. Eu vou falar só uma coisinha pra você. O Pedro vindo pro Flamengo na sexta-feira, deve chegar ao Brasil na sexta-feira para assinar contrato. O Gabigol vai começar a pensar que vai começar a se sacudir. Que vai ter alguém para jogar naquela função. Mas aí não é com ele, mas o... perde a vaga pro Pedro, nem a pau. Mas o Pascoal, você não acha? Ele vem, se o Gabriel ficar, ele vem para ser reserva, Pascoal. Ele vem para ser reserva e para atuar bastante, porque o Flamengo esse ano vai precisar de elenco grande. Mas se sacudir em que sentido? Mas se o Gabigol é um dos caras que mais joga. Mas tem que ter em convocação. Ele não é jogador do Flamengo. De repente ele pode ir para a seleção brasileira, entendeu? E a Copa América e os campeonatos não param. Mas o Gabigol não é jogador do Flamengo ainda. Não, mas está bem encaminhado. Enfim, o Pedro outra está coisa, chegando, eu acho que o técnico do Flamengo, Jorge Jesus, ele vai manter essa linha de atuação, de não poupar jogador toda hora, mas de vez em quando ele vai poupar, sim. De vez em quando ele vai poupar. Não, ele não tira todo mundo. A intensidade desse primeiro semestre, a exigência desse primeiro semestre é muito grande. Né, com Libertadores, com Copa do Brasil. Copa do Brasil não, né? Copa do Brasil é só mais tarde. Só mais tarde, tem o Campeonato Carioca, tem verão, tem calor, né? Isso é importante. O Flamengo, o Jorge Jesus não enfrentou um verão brasileiro. Mas tem verão pra todo mundo. Oi? Não, tô falando pra necessidade de girar jogador. Em março? Tem assim, o que no ano passado muito pode jogador machucar, pode jogador... Então, o que no ano passado pra mim fez muito o Jorge Jesus em não tentar poupar o time é porque ele via que tinha um déficit técnico em relação ao time titular do banco. Exatamente. Também isso. Então, assim, vou tentar ao máximo com esse time, porque a substituição imediata não é do mesmo nível. Não era filosofia. Não, era também, Pascoal. Era também, mas ao mesmo tempo tem uma explicação. Agora, pode ser um pouco diferente, porque ele perde um Pablo Mari ou um Rodrigo Caio, ele tem o Gustavo Henrique, que é um cara do mesmo nível, não cai nada. Chega o Thiago Maia, do mesmo nível do Arão pro Gerson. O Pedro Rocha, se não é do mesmo nível, mas muito aproximado do que é o Bruno Henrique, do que é o Gabigol. Pedro, sai o Michael. Então, Michael ainda. Então, assim, hoje ele tem uma diversidade de bons jogadores que mantém o Flamengo nessa rotação de escalação. Claro que ele deve pelo menos manter uma base de 5 a 6 jogadores, mas esses outros 4, 5 que entram, não mudam em nada o padrão. E dá pra escalar time também, Facicani, em função do teu adversário. Claro. Tem jogo aí que dá pra você colocar o Diego em vez de botar o Gerson de volume. Dá. Né? Vai ter jogo que talvez seja melhor colocar o Pedro Michael, Pedro Rocha, em vez do Bruno Henrique. Eu jogo os dois, o Michael, Pedro Rocha mais um. E o Pedro. Ele passa a ter mais opções. Então a gente vai ver um Flamengo e vai variar mais esse ano por conta do que o Facicani está falando. Primeiro, da necessidade dos muitos jogos que o Flamengo vai fazer e porque tem um banco melhor. Um banco melhor, você põe os caras para jogar. Então, mas pro Pedro, Pascoal... Nessa coisinha, situação, é uma coisinha simples, né? O Flamengo está contratando jogadores de muita qualidade, sim, com alta possibilidade de aproveitamento. E Vitinho e Berril? Não, mas o Vitinho, Pascoal, eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma para poder fazer uma análise. Porque por mais que a torcida do Flamengo ainda tenha a recente lembrança da final do Mundial, quando ele e o Lincoln entraram e mataram o time do Flamengo, mas aí a culpa também foi do Jorge Jesus. Mas o Vitinho, na temporada passada, tem até um gráfico aí mostrando o comparativo dele com o Michael, naquele aplicativo no SofaScore, para que você possa fazer realmente uma leitura do que foi o Vitinho na temporada. O Vitinho, ele demorou menos tempo, comparado ao Michael, para participar de um gol. É claro, a gente tem que analisar que o Michael era titular do Goiás e o Vitinho era reserva do Flamengo. Porém, se a gente fizer aí minuto a minuto de cada um, o Vitinho ele foi mais efetivo. Ele foi mais efetivo que o Michael. Ele demorou menos tempo para participar de um gol, seja dando assistência ou fazendo gol, do que o próprio Michael. É claro que o Flamengo ele tem uma equipe mais qualificada e isso também ajuda. Porém, o Vitinho ele teve a sua importância dentro do time também.
Então, com relação à montagem do elenco, o Flamengo está perfeito. O Flamengo ele tem que reforçar as peças aí que ele pode, onde ele veja talvez uma carência, ele tem que buscar jogadores aí que possam preencher essa lacuna aí. Claro, manter a qualidade do titular é difícil, mas onde o Flamengo puder realmente se reforçar, ele tem que fazer. Agora, diante do Pedro, eu só acho complicado para um jogador que está no banco da Fiorentina vir para o Brasil e ficar no banco também. Uma coisa é o Gabigol, quando ele voltou realmente do futebol, ele estava em Portugal quando ele veio para o Flamengo, né? Ele estava na Itália, depois foi para Portugal, depois ele retornou. Do Santos ele foi para o Flamengo. Então, é um cara que precisava realmente se estabilizar e ele conseguiu jogando. O Pedro, para ele, seria interessante também jogar. É claro que se o Gabigol não renova, decide ficar na Europa agora, o Barcelona me quer, quero ir pro Barcelona. O Pedro, ele vai ter caminho livre. Ele é o 9 que o Flamengo precisa. Porém, se o Gabigol numa dessa e renova o seu contrato com o Flamengo, o Gabigol é mais jogador que o Pedro. E o Gabigol, ele é fominha no bom sentido. Ele quer estar sempre em campo. Assim como o Bruno Henrique também. Então é uma situação que pro Pedro não sei se é tão boa assim. Eu estou lendo aqui na matéria no Calcio Mercato, está dizendo, inclusive o texto abre assim: Pedro é sem dúvida o grande fracasso do mercado italiano de transferências, não apenas da Fiorentina, dadas as altas expectativas do brasileiro, que acumulou apenas alguns minutos na Série A, no campeonato italiano, sem deixar lembrança de sua passagem. Depois de muitos problemas físicos e das dificuldades normais de aclimatação, ele está retornando ao Flamengo. Segundo eles estão dizendo aqui, o acordo já foi fechado, empréstimo de 1 ano, com o passe fixado em 14 milhões de euros. Segundo o Calcio Mercato, o negócio está fechado. Então, ali quando a gente escreve ali, Pedro muito perto do Fla, estou dando só uma informação do Calcio Mercato. O Calcio Mercato dá o negócio já como concretizado. O Pedro não fez gol, o Calcio Mercato, que é uma parte da Gazeta dello Sport, que analisa as negociações que são feitas, né? É um site lá de... Deve se apresentar, deve chegar ao Brasil sexta-feira. Então, isso que eu volto a falar. Segundo o Calcio Mercato, o negócio está fechado. Sim. O negócio está fechado. E o Pedro em campo não venceu na Fiorentina. Nos 4 jogos então, isso é outro mistério. Por que o Pedro não jogou nada na Fiorentina? 3 derrotas e um... Essa é uma coisa... Eu acho que essa história do Pedro, essa história do Pedro, pra mim, é igual a história do Matheus Fernandes. Não é possível. Os caras gastem 11 milhões de euros. Em 1 ano. O menino joga alguns minutos, e a Fiorentina desiste dele. Tão rapidamente. Abruptamente, não interessa mais. Como assim? O que aconteceu? Tem 11 milhões, esses caras têm que jogar. O que aconteceu? Não é saber o que precisa possível. fazer para jogar. Será que ele chorava a noite inteira? Só não está entendendo isso. Totalmente, senhor Mano, porque está emprestando. Então, de repente, pode ser... O preço do passe fixado em 14 milhões. Mas, gente, ele vai voltar. Mas é estranho mesmo. Mas se ele saísse da Fiorentina para jogar na Espanha, para jogar na Alemanha, sabe, ele estaria se aclimatando ainda mais ao futebol europeu e ao continente. Ele vai retornar para o Brasil, retornar às origens. Que ganho ele vai ter aqui para chegar e na Fiorentina e jogar? Uma volta. Entendeu? Mas esse texto alguém pode falar, mas o Gabriel fez a mesma coisa. É verdade. Semelhante enquanto o Gabriel saiu de lá, né? O Gabriel também sai de lá, mas aí